aí, turma, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais uma dica de Direito Penal comigo, professor Sandro Caldeira. E hoje a gente vai falar sobre um tema que cai muito no nome de ordem, que é a lei penal no tempo. E cai das mais diversas maneiras, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: a lei penal, ela retroage ou ela não retroage em regra? Em regra, a lei penal é o quê? É irretroativa, ela não retroage. Mas ela pode retroagir em que situação? Para beneficiar o réu, correto? Então a gente tem a retroatividade benéfica. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas questões, algumas situações de lei penal no tempo. Novatio legis incriminadora. O que é uma novatio legis incriminadora? É uma lei nova que incrimina certo comportamento que antes não era criminoso. Novatio legis in melius é uma lei nova que surge para beneficiar o réu de alguma maneira, né? Reduzindo pena, alguma coisa assim para beneficiá-lo, né? Novatio legis in impeius, ou seja, ela é aquela lei nova que surge para prejudicar o réu de alguma maneira. Aumenta a pena, dificulta a progressão. E por fim, abolitio criminis, que é aquela lei que surge para descriminalizar um comportamento que até então era crime. O fato, então, deixa de ser considerado criminoso. E aí, quando nós falamos aqui, vamos falar aqui da novatio legis incriminadora, que eu quero focar um pouco mais nela, é uma lei nova, então, que incrimina certo comportamento. Trouxe como exemplo aqui o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é um crime relativamente novo, surgiu em 2018, né? Lá em 2018, mas é um crime previsto na Lei Maria da Penha, é o único crime que está previsto no próprio corpo da Lei Maria da Penha. Fora isso, a Lei Maria da Penha se utiliza dos crimes previstos no Código Penal ou em outras legislações, certo? Mas, hoje em dia, então, desde 2018, claro, o sujeito, então, que descumpre uma decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, ele responde pelo artigo 24A. Antes dessa alteração legislativa, ele não respondia por crime algum. A conduta dele à época, ou seja, até a criação desse crime, né, era atípica. A pergunta, então, aqui é a seguinte: nesse caso, o sujeito praticou o crime em 2017, aí em 2018 vem essa alteração legislativa e cria esse crime. Eu posso, então, pegar esse crime 24A e aplicar retroativamente para esse fato que ele praticou lá em 2017? Não pode, claro que a gente não vai poder fazer isso, ok? Não pode porque a lei penal, para prejudicar o réu, ela não retroage. A lei penal, gente, eu digo que direito penal é uma mãezona, é aquela mãe, né? Aquela mãe que ama muito o filho, quer ajudar ele de todas as maneiras e às vezes até estraga, mas é o nosso direito penal, por isso que eu digo o seguinte, é tese pra caramba que a gente pode usar, né? E aí a gente tem aqui o seguinte: uma questão que a gente tem que analisar é, quando nós falamos aqui da lei novatio legis incriminadora, tudo certo, e se for uma lei nova benéfica, ou seja, uma novatio legis in melius, uma lei nova que surge para beneficiar o réu, ela pode retroagir? Pode sim, ela vai poder retroagir mesmo na situação de trânsito em julgado. Muito cuidado com isso, tá? A lei penal benéfica pode retroagir, tá bom? Ah, não tem problema? Não tem problema algum. Desde que ainda haja essa possibilidade, né? Que ele não tenha, por exemplo, cumprido toda a pena. Se ele estiver cumprindo pena ainda, e aí vem uma lei nova que beneficia ele de alguma maneira e reduz pena, eu recalculo a pena e solto ele, né? Se ele já tiver cumprido aquele percentual de pena. Certo? Agora, Sandro, então beleza. Mas como é que eu aplico a lei penal mais benéfica? Quem é que vai fazer essa aplicação? Vai ser o juízo, claro, né? O juiz, mas eu tenho que analisar qual momento. Se eu estou no momento do processo e a lei nova surge no momento do processo, o juiz aplica no processo. Se eu estou em execução de pena, é o juiz da execução que vai fazer essa aplicação. Tá aqui, ó, a gente tem essa previsão. Aqui, ó, a competência para aplicação da lei mais benéfica. Quando for após o trânsito em julgado, é o juiz da vara de execuções penais. Súmula 611. Aqui eu até botei aqui, ó, no Sandro, eu sou a força, né, do Luke Skywalker. A gente tem aqui, então, o seguinte. Nesse caso aqui, vamos pegar aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz da execução a aplicação da lei mais benigna. E por fim, atenção, quando falamos em abolitio criminis. A abolitio criminis é uma lei nova que surge o quê? Para descriminalizar um comportamento, correto? O fato era crime, deixa de ser. Lembrando, então, que a abolitio criminis, ela apaga todos os efeitos penais, somente os penais. Os extrapenais não são apagados. Por exemplo, Sandro, um exemplo de efeito extrapenal, o direito à indenização. Esse direito ainda persiste, ok? Então, muito cuidado quando falamos aqui em abolitio criminis. Ela apaga os efeitos penais, descriminaliza ali o comportamento, deixa de ser crime, mas os efeitos extrapenais ainda permanecem. Fechado?
Turma, a gente está encerrando então a nossa dica aqui de hoje, beleza? A gente se encontra na nossa próxima dica de direito penal. Como eu sempre digo, é foco na missão. Vamos lá? Até a próxima. Valeu!